Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chá Comigo. Esse vai ser o 4º episódio. Eu quero falar um pouquinho com vocês. Vamos tentar imaginar, certo? 3 coisas. Você pode ver, você pode sentir e você pode ter, mas você não pode fazer. O que, Aline? Mastigar. Já pensou? Pense aí em um pratinho de torresmo, uma comidinha bem gostosa. Você tá vendo, tá sentindo o cheiro. A comida é tua, tá ali, mas você não consegue mastigar, porque isso te incomoda, porque isso provoca dor, porque você tem uma abertura de boca limitada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as cirurgias da ATM. Quando é a hora de operar? E o nosso convidado, ele é um cirurgião bucomaxilofacial, jazinho que ele vai se apresentar. Ele veio de lá de Pau dos Ferros, é isso? Do Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte. E hoje está aqui, mas ele mora em Imperatriz. Vai contar essa trajetória, como foi que ele veio parar aqui. Se apresenta, doutor. Bom dia a todos. Então, Aline, de fato, sou do Rio Grande do Norte, né? Conhecido como Potiguar. Quem nasce no Rio Grande do Norte é o Potiguar. E desde a minha infância, eu sempre quis ser bucomaxilo, por conta da influência de um familiar que é cirurgião bucomaxilo. E por conta disso eu sempre almejei. Lá na minha cidade, no interior, não tem faculdade de odontologia, então eu tive que fazer a faculdade e ir para a capital, para Natal. E aí, quando eu concluí a faculdade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu fiz a prova de residência para a cirurgia bucomaxilo e passei para a Universidade Federal do Pará. E aí, quando eu concluí a residência na Universidade Federal do Pará, esse meu parente, que é um cirurgião bucomaxilofacial, ele me propôs vir para o Maranhão. André, o teu pai? É o André Teixeira. É o André Teixeira, que é um cirurgião buco aqui de Imperatriz também. Gente. Exatamente. Então, o André me propôs vir para Imperatriz e trabalhar com ele no interior do estado, né? Que é uma cidade chamada Presidente Dutra, onde a gente tem um serviço de cirurgia no hospital regional. E aí, foi por isso que eu acabei vindo para cá e fiquei, né? Tomei banho nas águas do Tocantins e fiquei aqui. Muito bem. Gente, imagina você sentir vontade de sorrir como a gente está sorrindo aqui agora, como o doutor João Neto está sorrindo, e você não consegue sorrir porque vai provocar dor, o sorriso, a musculatura, a expressão, o falar, tudo isso provoca dor. Hoje nós vamos falar entre o bisturi e o movimento, tá? Que a fisioterapia também devolve, certo? Ele não fez qualquer faculdade não, tá? Ele fez a Federal do Rio Grande do Norte, fez a Federal do Pará. Como é que foi sair do Rio Grande do Norte para cá? Como que é lá? É uma cidadezinha pequena, né? 30 mil habitantes, se eu não me engano. 30 mil habitantes tem a cidade que eu nasci, que é Pau dos Ferros. Mas a cidade que eu morei é ainda menor. Né? José da Penha, que fica a 24 quilômetros aproximadamente de Pau dos Ferros, ela tem somente 6 mil habitantes. Você se imaginava ser cirurgião? Porque ele é muito famoso aqui na cidade, tá, gente? E, inclusive, é uma pessoa... Pois é, Priscila está aqui falando aqui no meu ponto de ouvido, falando o nome do podcast, Chá Comigo. O nome dele, meu Deus do céu, é mesmo, Priscila, a gente não apresentou porque eu conheço. Como eu conheço ele, que eu trabalho, que eu atendo os pacientes dele. Como é o nome, doutor, seu nome? Meu nome é João Neto, sou cirurgião bucomaxilofacial, como a Aline já falou, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, na odontologia, e na cirurgia bucomaxilofacial, formado pela Universidade Federal do Pará. Inclusive, você trabalha em quantos hospitais? Olha, aqui em Imperatriz eu atuo em todos os hospitais particulares, né? Só que eu tenho um ambulatório no São Rafael, um ambulatório fixo. Porém, atuo em todos eles. No interior do estado do Maranhão, eu sou plantonista do Hospital Regional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra. Fica a 400 quilômetros, mais ou menos, daqui de Imperatriz. É Maranhão, Presidente Dutra? Maranhão, Maranhão. E também sou coordenador e plantonista do Serviço de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Regional de Urgência e Emergência do Sudoeste do Pará, que fica em Marabá. E também ele é professor, tá, da turma de buco, do IOA, que é o Instituto de Odontologia das Américas, tá? Ele é supervisor e acompanha, os alunos te acompanham, né? Os alunos da residência? Perfeito. A gente chama de preceptoria, né? Então, eu sou professor e preceptor, porque em âmbito ambulatorial e hospitalar, eles têm treinamento prático, então a gente fica ali na preceptoria. Já no ambiente escolar,
eu dou aula, então sou também professor. Além disso, lá no IO também sou professor e coordenador do curso de cirurgia oral menor. O que é cirurgia oral menor? São as cirurgias de pequeno porte da cavidade oral, biópsias de pequeno porte, cirurgia de dente de siso, de dentes comuns, enfim, essas cirurgias menores. Gente, essas especialidades de cirurgia oral menor são voltadas para a odontologia, tá? Então, se você é dentista aqui em Imperatriz ou na região e tem interesse em se especializar na área, ou então na área de buco também, tem o IOA em Imperatriz e tem também outra escola que é a ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, certo? Sim, doutor, voltando para aquela cidadezinha de 30 mil, que a sua era menor ainda. Menor ainda. Então, como que a pessoa nasce numa cidade tão pequena assim? Normalmente, eu digo por mim, tá? Porque eu nasci no interior da Bahia, que também era bem pequenininho. Eu não tinha muita visão de futuro naquela época. Eu nem imaginava que eu fosse ficar tão famosa e ser ouvida lá em Massachusetts, Londres, na Índia, todo mundo me assistindo aí. Como que era essa tua visão? Tu imaginava que ia ficar famoso assim, como cirurgião? Não imaginava. E, assim, o que, na verdade, deu a virada de chave para mim foi uma tragédia, que foi perder meu pai aos 12 anos. Então, meu pai, inclusive, ele morreu um dia depois do meu aniversário. E aí, depois dessa morte, eu fiquei órfão de pai, né? E aí, acabou que minha mãe não sabia gerir o comércio dele, nós éramos comerciantes. E aí, o comércio veio a falir. Quando ele faliu, o irmão do André, ele também é meu padrinho. Ele é primo e padrinho. E ele já era engenheiro. E aí ele disse, João, se tu quiser sair daí, eu pago teus estudos pra tu morar fora. Que maravilha. E aí eu fui morar em Campina Grande, sozinho, com 14 anos. E eu morei 3 anos fazendo ensino médio. Quando eu concluí o ensino médio, eu passei de primeira na Universidade Federal pro curso de odontologia que eu tanto queria por conta de influência do André, que já era bucomaxilo. E eu queria ser bucomaxilo, desde sempre. Mas para chegar na boca eu tinha que passar pela odonto. Então, foi essa tragédia de perder meu pai que me fez alçar voos maiores, né? E a vida foi me trazendo para cá. Inclusive, depois que eu cheguei aqui, por obra do destino ali, Deus escreve tudo certinho, né? No tempo certo. A minha esposa vinha tentando passar no curso de medicina e nunca conseguia. Mas quando eu cheguei aqui, ela passou para cá. Olha, tudo se transforma aqui em Imperatriz. Era o lugar para ficar. Exato. Ele é marido, tá? De uma estudante de medicina e também é o pai de uma menininha linda. Quantos anos tem tua filha? 2 anos e 8 meses, a Helena. Inclusive, ontem eu fui fazer o teste do uniforme dela. Ela já vai começar a estudar em janeiro já. E como que ela te vê, assim, como cirurgião? Ela gosta dessa área? Ela é aficionada por médicos, né? Porque eu acho que ela vê os desenhos dela e ela vê muito brinquedinho, brincadeiras de médico, e ela tem um estetoscópio, tem tudo direitinho. Esses dias, inclusive, eu cheguei em casa da academia, eu acho que foi ontem ou foi antes de ontem. Ela tava com o estetoscópio, ela pediu para me auscultar. Eu até postei no Instagram isso. Agora, Laura, gente, que é a minha filha mais velha, você acredita? Ela é apaixonada por dentista. Ela só fala em dentista, como se ela quisesse ser dentista. Ela não toca nesse ponto, não. Fisioterapeuta também ela não quer ser, não, gente. Doutor, e conta pra gente, né, para quem não sabe, tá? Pensando que as pessoas não sabem o que significa a ATM. O que é isso, a ATM? Tá. A ATM em si, gente, é uma sigla da articulação temporomandibular. Se você colocar o dedo à frente do seu ouvido aqui, apertar levemente e abrir a boca, você vai sentir um movimento, um ossinho passando. Esse osso é o côndilo. Logo acima dele, imediatamente acima, é a articulação propriamente. Ela é formada pelo côndilo, um disco que está em cima do côndilo e a cavidade glenoide, que é a base do crânio onde esse côndilo se encaixa. Então, essa articulação é uma articulação chamada de articulação ginglimodiartrodial. Esse nome grandão e complexo significa dizer que é uma articulação que ela tem movimentos complexos de rotação e translação que permitem que você abra a boca, faça movimentos de lateralidade, protrusão. E é uma articulação muito complexa porque é a única do corpo humano que atua em sincronia com outra do outro lado. Então, diferente, por exemplo, do ombro, que eu consigo mexer meu braço isolado, a articulação temporomandibular ela é extremamente complexa porque ela tem um tamanho muito reduzido, uma complexidade de movimentos muito ampla porque ela depende uma da outra. Então, essa é a articulação temporomandibular.
Esse disco que ele falou aí, gente, vou desenhar para vocês. Imaginem que tem uma almofadinha bem aqui, ó, na articulação. Seria esse disco. Essa almofada, ela serve para impedir que tenha o impacto, né, do osso com osso. Então, quando você abre a boca, a almofadinha tá lá, tá? Para impedir esse impacto. Só que acontece que algumas almofadas, elas podem furar. Algumas almofadas, elas podem sair do lugar. E aí, o que que acontece? Bom, então, dando esse exemplo, né, da almofada, ela sugerindo que seria o disco, como você falou, ela pode sim perfurar, ela pode lacerar, que é como se fosse rasgar, ela pode sair de posição, que é o que mais comumente acontece em alguns casos, e ela pode dobrar também, ela pode amassar. Então, é a partir daí que surge um dos tipos de DTM, né, que seriam as DTMs articulares, que a gente categoriza como desarranjo interno da articulação. E aí uma série de sinais e sintomas clínicos podem se desenvolver a partir daí. DTM, gente, que ele fala, é o que eu falo praticamente todos os dias no meu Instagram. E quem não me acompanha, faz favor, tá? Aline Físio e Saúde. E também o da clínica é Vitaline Físio. A DTM é uma disfunção temporomandibular. Ele explicou o que é essa articulação. Então, a DTM está querendo dizer que essa articulação não está legal. Ela está fazendo coisa errada ou não está fazendo o que precisa fazer, né? Seguindo a função. Qual seria a função? Auxiliar na abertura de boca, na mastigação, no falar. E ela não está fazendo isso. Exato. Então, como eu vinha dizendo, esse é um dos subtipos de DTM, né? A gente tem DTMs articulares, DTMs puramente musculares, DTMs mistas, né? Que são até as mais complexas de tratar. O paciente tem mais sintomatologia e mais problemas funcionais, que são as DTMs mistas. Essa sigla DTM, como a Aline já falou, disfunção temporomandibular, ela remete a problemas. Então, se a articulação não está saudável, a ATM não está saudável, ela passa a ser chamada de uma articulação desfuncional. Por isso vem a sigla DTM, que é a disfunção temporomandibular. Esses sinais e sintomas, eles costumam a surgir um pouco tardiamente. Não é do dia para a noite que o paciente tem algum desarranjo interno, que ele já vai ter sinal e sintoma que, por exemplo, levem o paciente a procurar um atendimento. Eu até costumo dizer em consulta para os pacientes que a DTM ela não é como você tomar um choque na parede, que você bota o dedo e já sente, não. Ela leva um tempo. Então, quando o paciente passa a apresentar sinais e sintomas, quer dizer que o problema já vem há um tempo considerável. O problema da DTM é justamente esse, né? Como a gente começa a sentir aos poucos, você acaba se acostumando com aquela dor. E aí, não, tá normal, toda a vida eu fui assim. Faz parte do corpo, da vida, né? Doutor, quais seriam esses sinais e sintomas? Bom, assim, a DTM, ela tende a ter uma progressão gradual, né? Ela tende a ir subindo de nível. Então, no início, é muito comum o paciente sentir um desconforto. Ele não sabe nem especificar o que ele sente. Mas ele diz, doutor, eu sinto que não tá tudo certo aqui. De repente, eu estou mastigando muito, eu sinto um cansaço na face. Não é uma dor propriamente. Isso é o que mais eles relatam. Eventualmente eu escuto um estalo. Isso é o que acontece no início. Mas à medida que vai se passando o tempo e os sinais e sintomas eles vão piorando por conta que o problema não está sendo resolvido adequadamente, o paciente começa a ter cada vez mais frequente estalos, episódios de travamento, tanto para abrir quanto para fechar, certo? Desvios mandibulares, a questão da dor se acentua muito, cefaleias, né, que são dores de cabeça, principalmente na região temporal, acima dos olhos, de um lado onde a ATM está sendo mais afetada. O mais comum que eu vejo em consultório, e aí eu não estou falando aqui dado de estudo especificamente, é mais uma percepção, é que o lado esquerdo é sempre mais afetado em mulheres. Eu não sei se você tem essa percepção no seu consultório, mas o que eu vejo lá para mim, principalmente em desordens já mais agravadas, o lado esquerdo começa pior. Não sei te dizer exatamente o porquê, mas, como eu falei, não é um dado estatístico, não é um dado de estudo, mas é uma percepção clínica minha. Doutor, sobre o estalo, o estalido, explica para quem não entende o que seria esse estalo, por que as pessoas ouvem, a própria pessoa escuta e, às vezes, até quem está ao lado consegue ouvir o estalo também. Sim, eu costumo, em consulta, mostrar uma ilustração, às vezes eu pego um crânio que eu tenho lá e mostro como é o funcionamento normal da articulação.
Da próxima vez que você vier, você vai trazer o crânio. Perfeito, vou trazer. Então, assim, num funcionamento normal da articulação, o côndilo, que é esse ossinho que passa, que eu exemplifiquei para vocês, ele tem que girar no próprio eixo, na abertura de boca pequena, e na abertura de boca mais ampla, ele faz um movimento que a gente chama de translação, ele vai para frente exatamente. E o disco, que é essa almofadinha que a Aline citou, ele tem que estar sempre em cima do côndilo, protegendo a articulação para que não bata meio que osso com osso, certo? E aí, quando esse côndilo ele movimenta e o disco não está na posição correta, ele está anteriorizado, ele está fora da posição, esse disco funciona como uma barreira. E aí você, para tentar abrir a boca, você vai forçar um pouco mais. No que você força, você comprime o disco e esse disco ele pode voltar para a posição natural dele. Nessa volta é onde ele estala. Então, é muito comum um paciente que tem um deslocamento anterior de disco articular, quando ele vai abrir a boca, em determinada amplitude de abertura de boca, ele escuta o primeiro estalo, que é o disco voltando para a posição. Quando ele vai fechar, ele escuta o segundo estalo, que é o disco saindo da posição correta. Então, é essa compressão e o movimento do disco que é o momento do estalo. Tá prestando atenção, né, Priscila, minha irmã? Porque é você todinha essa descrição que ele tá dando aí, viu, gente? Sobre o travamento que ele falou, o que seria o travamento? A boca, ela pode acabar limitando a abertura, tá? E aí, normalmente quando as pessoas chegam lá para mim, chega com a abertura de boca diminuída e fala, Aline, qual que é o normal? Vamos ver qual é o teu normal, porque a abertura também tem uma variação, né? Tem pessoas que nunca tiveram uma abertura de boca grande e, de repente, ela fica reduzida e ela pode também ficar reduzida depois da cirurgia, né? Mas não como naquele momento. A pessoa fica com a abertura que não consegue abrir para colocar uma colher na boca, por exemplo, para mastigar. E isso aí já está atrapalhando a vida, porque como que essa pessoa vai se alimentar? Como que ela mastigaria se não cabe a escova de dente ali? Aí pode gerar mais problemas, né, doutor? Perfeito. Inclusive, isso é uma das queixas mais relevantes do paciente. Doutor, eu não consigo comer. Né? Se um dos maiores prazeres da nossa vida é comer, imagina, a pessoa não consegue mastigar bem porque sente dor e não consegue comer nada maior porque não consegue abrir a boca. Então, são limitações funcionais muito importantes que têm repercussão para a qualidade de vida do paciente que a gente não consegue nem mensurar. Imagina, como você no início falou aí, você pode sentir, você pode ver, você pode ter, mas você não consegue usar. Você olha uma pessoa comendo alguma coisa, dependendo até do horário, se você está ali num jejum prolongado, o horário de almoço, você já começa a salivar querendo comer aquilo. E você não pode, porque embora o paladar esteja tudo ok, e você esteja morrendo de vontade de comer, quando você começa a função mastigatória, você se sente incomodado por dores, por limitação de abertura. Gente, vocês já se inscreveram no canal? Se vocês não se inscreveram, faz favor, tá? Se inscrevam, compartilhem esse vídeo com quem tem dor, com quem tem algum problema, com quem tem interesse em ser estudante, com quem precisa saber dessas informações do Dr. João Neto, porque quem precisa operar também, tá? Falando em operar, quais são as intervenções cirúrgicas da ATM? Tá. No dia a dia, Aline, lá no consultório, é muito frequente paciente de DTM, tá? Eu não opero somente a parte da articulação. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial e eu atuo tanto na parte de cirurgia ortognática, também DTM, as cirurgias orais menores, como eu já exemplifiquei aqui. Mas a DTM é cada vez mais frequente. Inclusive, eu estava vendo teve um estudo, uma meta-análise, né? Que é o suprassumo da ciência, é a meta-análise. É o estudo que tem mais propriedade, digamos assim, quando ele afirma alguma coisa. Que foi feito aqui na população brasileira, né? Ele pegou 21 mil pessoas como amostra, pessoas de todas as regiões do Brasil, e ele chegou a um dado alarmante, né? Que ele fala que a prevalência de DTM na população brasileira é de cerca de 33%. Nós somos um país de quase 300 milhões de pessoas. Imagina 33% disso tendo DTM. Então, ele chegou a essa conclusão e é uma meta-análise, é um estudo extremamente sólido, né? Confiável. E aí, no consultório eu vejo realmente isso, essa prevalência. Cada vez mais eu tenho casos de DTM, só que, por graça de Deus, a maioria dos casos, eles são tratados, né, são passíveis de tratamento não cirúrgico. Então, eu não só trato cirurgicamente. A maioria, na verdade, eu trato não cirúrgico. Como você bem sabe, né, a gente tem uma parceria aqui e eu introduzo muito a fisioterapia nos tratamentos, tanto iniciais quanto os cirúrgicos, principalmente.
porque é um casamento perfeito ali, né? Eu costumo falar para o paciente, se ele não está disposto a investir na fisioterapia, ele não está sendo disposto a ser tratado comigo. Porque embora eu não faça fisioterapia, mas eu preciso demais dessa parte, né, que é a Aline que faz. Do preparo muscular, na Preparo verdade. muscular. Porque a DTM, ela nem sempre é só articular. Por muitas vezes ela é mista, como o doutor falou, que é uma coisa que a pessoa vai sentindo já há tempos, está ali crônico. Então, esse problema na articulação, ele acaba afetando a musculatura mastigatória, né? Ele deu o exemplo aqui da região temporal, né? Que a pessoa tem a dor de cabeça que tensiona. Imagine 2 mãos apertando vocês o juízo. É essa sensação que a pessoa que tem DTM tem, como se estivesse apertando. Também essa musculatura aqui, que é o masseter. Então, se essa musculatura ela for trabalhada antes da cirurgia, para ele vai ser melhor, porque a recuperação do paciente é melhor. Perfeito. Então, assim, como eu estava dizendo, na progressão dos tratamentos, né, eu atuo tanto na parte não invasiva, que seria os tratamentos conservadores, com modulação de dor, com medicamentos, a fisioterapia sempre associada, desde todas as fases, fisioterapia associada. Depois passando para um grau um pouco maior, a artrocentese, que é um procedimento bem pouco invasivo, que nada mais é do que uma lavagem da articulação. A gente coloca 2 cânulas, ou pode ser uma, tem técnica de 1 ou 2 cânulas dentro da articulação. A gente faz uma lavagem copiosa, ou seja, abundante dessa articulação para tirar os mediadores inflamatórios lá de dentro. E aí, com isso, o paciente ele tem uma melhora significativa do quadro de dor e também traz uma mobilidade maior da ATM. Então, a artrocentese, algumas pessoas pensam que ela só vai resolver dor, mas não. Em muitos casos, ela traz uma mobilidade maior para aquela boca que estava travada. Então, a artrocentese é um dos procedimentos que eu faço bastante, tá? A artroscopia, que é um procedimento um pouco mais invasivo, mas ele parece com a artrocentese, só que é feito por vídeo, né? A gente entra com a câmera de vídeo. Esse já é feito sob anestesia geral, em ambiente hospitalar. E lá, com essa câmera de vídeo, a gente vai não só lavar, mas também romper microaderências que limitam a abertura de boca e, eventualmente, a gente cauteriza, né, que é queima. A gente queima os pontos de inflamação que tem na sinóvia, que é a membrana que reveste a articulação. E aí a gente vai evoluindo até chegar nas discopexias, que são as cirurgias abertas, onde a gente faz um procedimento mais ou menos... Não tem como colocar não, né, Rubens? A culpa foi minha, gente. As meninas ficaram doentes, o doutor João tinha me mandado material e eu acabei não passando para Rubens. Mas, olha só, Rubens faz mágica, arrasou. É já que aqui é discopexia. Essa imagem, ela é uma imagem chocante, né? Forte, mas assim, é uma incisão muito pequena, de aproximadamente 1,5 cm, feita dentro do tragus da orelha. E a gente chega na região da articulação. Nessa imagem, Rubens, coloca, por favor, ela repetida. Lá ao centro, essa imagem mais branquinha ali, onde eu estou mexendo com o instrumental, é o disco articular. Então, ele já está preso, ó, ele tem um fio segurando ele em cima da cabeça do côndilo. Então, eu puxei ele para a posição e ancorei, eu amarrei ele, fixei, para que ele não saísse mais da posição. Então, o problema mecânico dessa articulação foi resolvido. E aí entra agora a parte de modulação com medicamentos, fisioterapia, que é de suma importância, porque nessa paciente, assim como a maioria dos casos que são cirúrgicos, é muito comum ter DTM mista. E aonde é que o paciente reclama de dor? Os pontos de gatilho musculares. Mas a causa é aonde? Lá dentro, é articular. Então eu resolvo a causa, mas eu preciso muito da Aline para fazer o reparo, né, e o controle da dor miofacial. A parte miofacial, que é a da musculatura, gente. E também na fisioterapia a gente trabalha esse processo de cicatrização, né? Com o laser também, auxilia na cicatrização, modulação em dor, educação em dor, na verdade, orientação. E uma coisa que é unânime, viu, doutor? Porque assim, ó, a técnica, né? A técnica, ela é treinável, né? Ele estudou, ele sabe fazer a técnica perfeitinho. Qualquer um que seja cirurgião bucomaxilofacial, que pratique, que treine, também consegue fazer perfeito. Mas uma coisa que não é treinável, e é uma coisa que é unânime de todos os seus pacientes, todos que eu já atendi, todos, sem exceção, falam do cuidado que você tem. Sim. Você tem um cuidado muito grande, tipo, não só opera, mas depois está ali
entre em contato com o paciente para saber como é que ele está. Ele está sempre em contato comigo também. Aline, o paciente foi, como é que está? De onde vem isso? De onde vem esse cuidar? Como eu falei, eu fui formado na Universidade Federal do Pará, né, em relação a bucomaxilo. A residência minha foi lá. E um dos hospitais que a gente atendia na residência é o Hospital Universitário João de Barros Barreto. O Dr. Helder Pontes, que é o nosso chefe geral do hospital, ele é um cara muito humano. Ele é até assim, é até chocante falar, porque ele pega dinheiro dele e ele sai fazendo exames para o paciente por conta própria. Se o paciente chega, está precisando, e o hospital está com fila, e ele vê que o paciente, se ele perder aquele tempo precioso, vai prejudicar, ele tira do bolso na hora e manda pagar. Então a gente via que o cuidado que o Dr. Helder tinha pessoal com o paciente, às vezes era mais importante do que a terapia feita. A cirurgia, o cuidado, a medicação, porque o paciente se sentia confiável, confortável, se sentia acolhido. Então, a partir dali, eu aprendi que é parte integral do tratamento você estar presente no paciente, né? Presente para o paciente. Então, meus pacientes, todos eles têm meu telefone pessoal, tá? E não é secretária que entra em contato para saber como é que tá, sou eu. Então, eu ligo, eu falo, eu mando vídeo exemplificando como é que tem que ser feito algum movimento da boca. Eu peço para me mandar foto da cicatriz para eu acompanhar, porque tem paciente, por exemplo, que vem de fora, né? Recentemente, eu operei uma paciente de uma cidade que fica depois de Marabá, eu esqueci o nome agora, a uns 300 quilômetros de Marabá. Então, ela Marabá veio, já é Pará, já né, é gente? Pará. E a gente está no Maranhão. E vocês vão contando aí de onde vocês estão nos comentários. Exato. Então, assim, daqui para Marabá dá 200 quilômetros, de Marabá para lá dá um pouco mais, quase uns 300 quilômetros. Então, assim, é uma paciente que eu não tenho como ficar ali presente fisicamente. Uhum. Mas todo dia, praticamente, eu falo com ela pelo WhatsApp para saber como é que tá. Já marquei o retorno dela comigo lá no Hospital de Marabá, agora no meu próximo plantão. Então, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, de fato. E os pacientes ficam muito agradecidos e, para mim, é uma satisfação muito boa eu ver a evolução clínica do paciente. Eu costumo até falar assim, que não tem dinheiro que pague você saber que você interveio numa situação e você vê o resultado final positivo, entendeu? Eu acho que a maioria dos teus pacientes, eles vêm de indicação, né? Do próprio paciente indica você para outra pessoa. Exatamente. O que eu já percebi realmente, assim, que a maioria dos meus pacientes, eles realmente vêm de indicação de paciente que já operou. Ou de algum familiar que conhece um paciente que já operou comigo. Isso é muito bom, né? Porque hoje em dia a gente tem que estar na mídia, tem que estar divulgando, tem que fazer propaganda. A gente sabe que o marketing sempre é muito forte na vida de todo mundo, não só das empresas quanto do profissional liberal. Mas eu acredito que, ainda assim, o que é mais importante na vida da gente, um profissional de saúde, é a confiança do paciente. Então, se ele indica, é porque ele realmente confia e ele está dizendo, olha, vai lá que comigo funcionou e com você muito provavelmente vai funcionar também. É o marketing real, o marketing que é o marketing de boca em boca, né? Exato. Aí a gente olha para ele hoje assim, né? E nas redes também, ele vive viajando, ele aqui tá todo arrumado e tudo, mas não imagina, né, como é que foi até chegar a esse ponto, como ele contou a história dele aqui, que ele veio da cidade do interior, que ele teve ajuda de pessoas para poder estudar. Então, ele pegou um problema e não ficou ali só lastimando e reclamando, coitado de mim, né? Não, ele foi, aqui tem essa oportunidade, eu vou estudar. Ó, tem essa outra oportunidade, eu vou fazer. E ainda na época que a gente passava no vestibular, né? Porque hoje em dia tem Enem, né? Que eu não sou... Eu sou, gente, um pouco mais antiga. Era vestibular mesmo. A gente ficava naquela espera para poder ver se tinha passado ou não. Então, como é que você vê essa questão do estudo para o crescimento profissional? Eu assim como a Aline, eu também fui raiz, tá? Eu fui da época do vestibular tradicional. O ano que eu fiz o vestibular tradicional da UFRN, que foi a minha graduação em odontologia, foi o último ano de vestibular tradicional. Logo em seguida veio o Enem. E aí, depois eu fiz a prova da residência também tradicional. Hoje já tem tipo um Enem das residências, que você pode prestar a prova na sua cidade e você concorre para o Brasil inteiro. Na minha época, não. Você tinha que ir para a cidade, viajar, se deslocar, se hospedar lá e fazer a prova. Mais gasto? Eu não sabia que para residência também tem tipo já Enem, tem, não. Ai, já legal. tem. Então, é uma forma também de
universalizar o acesso, né, para todo mundo, porque imagina o custo que é você sair da sua cidade e fazer uma prova em Belém, depois você vai para Fortaleza fazer outra, depois para São Paulo fazer outra, entendeu? No ano que eu fiz a prova, eu fiz no mesmo ano, né, intervalo de um mês, em Recife, em Fortaleza, em Natal e Belém. Então imagina o custo que é isso, né? E aí, em relação à importância do estudo, não tem nem o que se falar, né? Você olha aí, um país como o Brasil, que a gente falou aqui, tem quase 300 milhões de habitantes, você vê ainda hoje uma disparidade, uma diferença de classes econômicas muito importante, aonde você enxerga claramente que quem está nas classes mais acima tem toda uma oportunidade, tem todo um curso de vida mais linear, mais seguro, mais estável e mais previsível. Enquanto quem está abaixo, que não tem acesso à educação plena, normalmente quando consegue se destacar, foi porque tinha muita força de vontade e também a vida contribuiu para aquilo, no sentido até de ter sorte, tá? Mas você sente que valoriza mais? Porque assim, como o esforço ele foi maior, tem essa diferença? Eu acredito sim, que na verdade a sensação de recompensa é maior, né? Porque você se esforçou bastante, você ultrapassou todas aquelas barreiras da vida e você acaba que no final você valoriza mais a conquista. Mas eu acho que a importância, tanto de quem está acima de quem está abaixo, no estudo, ela é a mesma. Ela é um divisor de águas. Ou você estuda e você consegue mudar o seu panorama de vida, né? A parte até da intelectualidade, tá? Da pessoa, que é importante demais para o convívio não só do meio científico, mas também social. Então, uma pessoa que não estuda, que não teve acesso ao estudo, ela é uma pessoa oprimida, é uma pessoa que tem vergonha, uma pessoa que não se expressa. Então, assim, o estudo faz toda a diferença. E em se falando da parte profissional, então, isso foi a virada de chave da minha vida, né? Como eu falei, essa tragédia que eu tive de perder o meu pai muito cedo, a questão econômica da minha casa, por conta da falência. Você era filho único? Você tinha mais irmãos? Mais 2 irmãos, eu sou o mais novo. E aí, essa virada de chave foi onde, por exemplo, meu irmão fez medicina, hoje ele é anestesista, ele é dermatologista e também é nutrólogo. Então, você vê que isso deu uma virada de chave na nossa vida geral. Então, eu acho assim, realmente, o estudo é realmente a ferramenta mais importante e mais útil que a sociedade tem para ter transformação. Conta pra gente um pouquinho como que é essa correria, né? Porque você trabalha em Imperatriz, trabalha em hospitais em outra cidade e também você dá aula. Como é que fica a semana? Como que é que funciona essa correria toda? Eu costumo dizer que sou onipresente. Eu estou em todo lugar, na verdade. Tirando essa metáfora, essa brincadeira, mas realmente eu fico 4 dias em Presidente Dutra e mais 5 a 6 dias em Marabá. Vai depender muito do mês, as escalas mudam muito e a gente acaba tendo que adequar. Então eu fico em média 10 dias fora. E a saudade? É grande demais. E a preocupação, né? Porque assim, o núcleo familiar, eu, minha esposa e a minha filha, nós somos de fora, né? Aqui o parente que eu tenho é o André, mas a minha esposa não tem ninguém. Então ela faz não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. Ela faz um curso que é manhã, tarde e noite. Eita. Então assim, a gente fica nessa questão da saudade, da preocupação, mas é o jeito que a gente vai levando, né? E que a gente dá o jeito brasileiro para tudo. E aí realmente a correria é grande, né? Aqui em Imperatriz, quando eu estou aqui, eu estou de sobreaviso, como eu falei, né, nos hospitais, como o HC, no São Rafael, e nas clínicas. Então, eu trabalho muito em parceria, né, com alguns colegas ortodontistas, empresários que têm clínica e estão atendendo também nessas clínicas. Como que funciona a questão da cirurgia, doutor? Assim, essa cirurgia ela é sempre particular? Ela pode ser aceita por plano de saúde? Como é que funciona isso? Como que o paciente chega até você? Tá. Então, normalmente, os pacientes que têm plano de saúde médico, não é odontológico, plano de saúde médico, que procuram atendimento via ambulatório do Hospital São Rafael, eles Falando conseguem... aqui de Imperatriz, tá? Falando aqui de Imperatriz. Então, esses pacientes que procuram atendimento via ambulatório de São Rafael, o São Rafael consegue cobrar a consulta do plano. Seria como? Eu estou aqui com dor, agora nesse momento, que é uma dor aqui, nessas regiões a gente falou. Sim. Então, aí eu vou lá no pronto atendimento, é isso?
pode ir no pronto atendimento ou pode ligar também, né? Para o São Rafael. E aí eles agendam, eles conseguem cobrar a consulta pelo plano. No ambiente de consultório, quando o paciente vai me procurar no consultório, que é o mais comum, o plano não paga a consulta. O que ele faz é cobrir os honorários médicos do procedimento cirúrgico, se tiver indicado procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar. Porque se for em ambiente de consultório odontológico, eles não cobrem, porque eles alegam que é procedimento odontológico. Mas essa cirurgia em si, a gente sabe que tem um ambiente hospitalar que é, via de regra, a gente tem que ser feito lá. Então, assim, em resumo, o paciente tanto pode fazer de forma particular, como ele pode fazer coberto pelo plano de saúde, sendo que no consultório o plano de saúde não paga a consulta. Então o paciente tem que me pagar a consulta, que a maioria dos meus pacientes vão para o consultório mesmo, de fato. Uma vez que eu diagnostico, que eu chego e eu eventualmente indico a cirurgia, aí a gente vai fazer o pedido de cirurgia via plano, se o paciente tiver plano. Então a gente faz o pedido de cirurgia, o paciente entrega na operadora de saúde, e aí dali tem um trâmite, que são 21 dias úteis que o plano tem legalmente para responder se sim ou não. Uma vez que ele aprova a cirurgia, e aí tá tudo ok em relação à papelada, digamos assim, aí a gente marca a data do procedimento com o paciente. Então, por exemplo, aqui em Imperatriz, que é um plano de saúde que eu acho que a maioria das pessoas tem, é o Unimed Maranhão do Sul, né? E tem também outro plano que é a Humana Saúde. Aí vamos supor que eu tenho a Unimed Maranhão do Sul. E aí eu me consultei com você e você, né, me deu o diagnóstico que eu tenho uma disfunção na articulação, de que eu preciso fazer a cirurgia. Aí, então, a partir do teu encaminhamento, eu busco o meu plano, é isso? E eu consigo fazer pelo plano, seria isso? Perfeito, perfeito. A gente faz o laudo, né, juntando tanto a parte de imagem, né, que são, no caso da ATM, tomografias e também ressonância, e aí o meu laudo técnico. E aí dá entrada no pedido de cirurgia, e aí o plano de saúde, no caso que você está falando, a Unimed, eles vão cobrir o honorário cirúrgico e os materiais, né? O custo de material, o custo de internação hospitalar. O paciente não teria custo com isso. Tá vendo aí, gente? Você tá aí perdendo seu tempo, achando, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro para fazer essa cirurgia, mas você tem um plano de saúde, então você pode marcar a consulta com o Dr. João Neto, já começa a seguir ele aí no Instagram. Qual é o seu Instagram? Fala de novo, doutor. Dr. João Neto, bucomaxilo. Aí lá ele vai indicar quais são os locais que ele atende, vai agendar uma consulta com você e vai ver se você tem essa real necessidade de fazer a cirurgia, porque às vezes não tem, às vezes é um tratamento que seria fisioterapêutico, às vezes a sua DTM é só muscular, mas você pode ir com ele. Aline, Doutor, vou diga. só pedir uma licença rapidinho, só Tá. para eu olhar aqui no Instagram realmente o meu arroba, porque eu tinha mudado recentemente. E aí eu fico com receio de estar falando errado para vocês. Eita, Mas aí vocês estão seguindo outro João sem ser esse João. Mas olha, exatamente, é João Neto bucomaxilo, sem o DR na frente. Ótimo. João Neto bucomaxilo. E é verificado, então é fácil você encontrar o Instagram dele. Perfeito. E você aí já começa, tá, a curtir o nosso podcast, Chá Comigo. Hoje a gente está falando sobre as intervenções cirúrgicas da ATM, é o quarto episódio, exatamente, tá? E aí, quando seria a hora exata de operar, doutor? Então, a hora exata de operar, ela não é... A gente não costuma dizer que tem uma receita de bolo, tá? O que eu costumo muito de falar para o paciente é tudo individualizado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você imagina um paciente que ele sente dor na articulação, dor de cabeça, né, cefaleia, um pouco de limitação de abertura e estalos. E esse paciente ele tem 17 anos, tá? Aí eu vou olhar as imagens de tomografia, eu vejo que os côndilos já estão remodelados, reabsorvidos, os côndilos, né, que é a parte óssea. Não tem ainda deslocamento propriamente do disco. Desenha pra gente o que seria um côndilo. O côndilo é esse ossinho aqui que eu falei, ele tem um formato mais arredondado. Quando ele está reabsorvido, remodelado, ele fica mais pontiagudo. Porque muda a forma, muda a forma. Então, a articulação está trabalhando errada, vai sobrecarregando de um lado, e o lado que é sobrecarregado, ele tende a ser reabsorvido, tá? O osso, ele vai reabsorvendo e remodelando. Significa que é só ladeira abaixo, tá, gente? Exato. Então, assim, tomando aqui o exemplo que eu estava dando, uma paciente de 17 anos com esses sintomas,
eu priorizo tratar de forma totalmente diferente com uma paciente com esses mesmos sintomas com 70 anos. Por quê? Uma paciente de 17 anos, ela tem uma expectativa de vida pela frente enorme, com muito tempo para piorar se não for feita uma intervenção mais efetiva logo ali. Já uma paciente com 70 anos, eu não vou propor, nesse caso, uma cirurgia aberta para ela. Porque, convenhamos, a paciente de 70 anos, considerando que a expectativa de vida do brasileiro hoje ela está em 76, 77 anos, essa pessoa, por mais que ela viva até 100 anos, a evolução da DTM ela é lenta. Ela não é tão rápida. Considerando esses sintomas que eu falei, para ela, se eu propor uma cirurgia aberta, talvez eu vou estar sendo mais nocivo do que a própria DTM. Então, ela é muito individualizada. Eu costumo dizer que quando os sintomas e sinais clínicos da DTM estão mais acentuados num paciente jovem, é a hora de abordar aberta. Cirurgia aberta, que é o que realmente vai pegar o mecanismo, o deslocamento em si, botar na posição e resolver a parte mecânica da ATM, do que eu ficar adiando, ficar fazendo coisas menos invasivas, que não vai ter um resultado efetivo e ela vai ter, o tempo vai passando e ela vai estar piorando. Entendeu? E a recuperação de um jovem, ela tende a ser melhor do que um idoso, Bem obviamente. Melhor. Bem melhor. Então, assim, uma das coisas que eu mais tento botar na cabeça do paciente é assim, porque ele pode pensar, doutor, o senhor já me explicou que a evolução ela não é rápida, tá? Ela não é uma evolução muito rápida, só que isso também é individualizado, tem pacientes que é um pouco mais rápido. Então o paciente fala, eu sei que a evolução não é rápida, eu sou muito jovem, eu acho que eu não vou operar agora não, porque dá para eu ir levando assim. Mas aí é onde está o problema. Naquele momento você está com aqueles tipos de sintoma. Se você vai perdendo tempo, aquela abordagem que eu propus naquele momento já não vai mais ser viável mais na frente. Você está escutando, né, Priscila? Porque você é uma jovem senhora ainda, minha irmã. Você não tem 70, mas também não tem 17. Você toma providência de sua vida, viu? Priscila é a mulher do marketing. Hoje ela resolveu aparecer aqui, gente. Diga, doutor. Então, assim, realmente, eu não digo que tem um período ideal para fazer a abordagem, cirurgia aberta. Mas que o caso é bem individualizado e eu costumo sempre ir do menos invasivo para o mais invasivo. Porém, se eu ver que naquele momento de vida do paciente, juntando sinais e sintomas, e o prognóstico daquela doença, né, o quanto que aquela doença pode piorar se eu não intervir logo, eu pulo alguns degraus no tratamento. Eu saio dos menos invasivos e já vou para o que é um pouco mais efetivo, né? Então, é bem individualizado, bem particular de cada paciente. Tem outras opções, tá? Invasivas. Foi como ele já disse aqui. Falou da artrocentese, falou da visco também, falou da discopexia. Exato. Agora, voltando para essa paciente de 70 anos. Uma paciente de 70 anos sem dente, doutor. O que aconteceria com essa articulação? Não, então, isso é importante. Assim, a gente tem uma população idosa cada vez mais numerosa no Brasil, né? Se você for pegar as estatísticas, por exemplo, do INSS, onde ele fala que hoje a gente já está com a pirâmide se invertendo, né? A gente tem muito menos jovens do que idosos. E o idoso, ele é, historicamente aqui no Brasil, um idoso que a gente chama de mutilado dentariamente falando, porque o paciente é um paciente que, na maioria das vezes, ou ele é dêntulo total, ele não tem dente nenhum, ou ele é dêntulo parcial. E um é dêntulo que já tem muitos anos, o cara perdeu os dentes há muitos anos. Quando você perde dente, você perde estabilidade oclusal. Esse é um Desenha estabilidade oclusal. Estabilidade oclusal seria a mordida, né? O encaixe perfeito ali entre os dentes. Então, desconsiderando os dentes dos sisos, imagina você não tem nenhum siso. O normal seria você ter ali 28 dentes na boca, né? 14 em cima, 14 embaixo. E aí você tem uma oclusão, uma mastigação estável. O siso estável. que é o último dente, tá, gente? Aquele que nasce lá depois. Exatamente. Então, o normal seria você ter uma mastigação com a força distribuída entre esses 28 elementos. Já quando o paciente tem perdas parciais de dentes ou total, ele não tem uma oclusão estável. E a falta de estabilidade mexe com a articulação. Então, isso é um dos principais fatores que a gente atribui ao surgimento das DTMs. Não é o único, né? Que a DTM ela é multifatorial, ela tem vários fatores que predispõem o paciente a ter o problema, mas a falta de dente é um. Então, esse exemplo da paciente com 70 anos sem nenhum dente, com certeza eu não indicaria, nesse caso que eu dei do exemplo, a cirurgia aberta. Mas com certeza eu ia indicar uma reabilitação oral. Mas você faz implante também dentário, não faz? Gente, o que eu percebo lá na clínica, né? Os pacientes, eles se preocupam com os dentes da frente.
Os molares, que são os dentes de mastigação, que são os responsáveis justamente por triturar o alimento, né, mastigar. Se ele está ausente, a pessoa não se preocupa, porque quando sorri, não vê, está lá atrás. E sempre que aparece um paciente, né, com ADTM muscular, eu falo, olha, você precisa dar um jeito na falta desse dente aqui, porque isso vai complicando e talvez você tenha uma disfunção, né, um problema na tua musculatura, naquele momento está só muscular. Mas aí, devido à ausência do dente, essa sobrecarga que o doutor João Neto está falando, pode se complicar e também gerar um problema articular. Então, qual seria o indicativo? O indicativo, como eu estava falando, seria uma reabilitação oral. Seja com botar dentes ali suportados por implantes, que é o padrão ouro. Hoje em dia, a melhor tipo de reabilitação é a suportada por implantes, ou seja por próteses convencionais. O fato é, o paciente precisa ter uma estabilidade oclusal para que a ATM, né, que é a nossa articulação, ela tenha uma estabilidade e uma capacidade de funcionar de forma adequada. Então, nesses pacientes, eu realmente sempre indico reabilitação como forma adjuvante no tratamento. Por exemplo, ontem eu estava fazendo uma consulta de DTM, uma paciente até jovem, ela tem 47 anos, só que ela ali não tinha nenhum dente posterior. Ela só tinha de canino a canino. Canino é esse dente que a gente chama de presa, tá? De canino a canino inferior e tinha todos os dentes superiores. E aí o que eu observei nela? Eu pedi para ela mastigar alguma coisa. Aí ela começou a mastigar e eu filmei sem ela ver. Eu mostrei para ela, olha, quando tu mastiga, tu joga o dente para frente porque tu só tem ponto de contato aqui na frente. Isso é errado. Quando tu joga para frente, quem está saindo da posição? O disco. Porque o côndilo vai para frente e o disco acompanha. Então, ao longo da vida dela toda, né? Ela disse que já tinha perdido o dente há mais ou menos uns 15 anos. Então, 15 anos ela tem pelo menos de que ela faz um movimento não funcional. Ela joga a mandíbula para frente, ela protui a mandíbula para poder mastigar. E isso diariamente, repetidas vezes, durante 15 anos, fez o quê? Deslocou o disco. Então, veja a importância que faz o paciente ter os dentes posteriores. E nesse caso também não adiantaria fazer só a cirurgia na articulação, né? Exato. Mas o que acontece, gente, com vocês, que vocês não sentem falta, não, dos dentes de trás? Sabe o que eu percebo? Eu atendo muitas pessoas, não são gente desinformadas, não, gente de nível superior, pessoas que são bem cuidadas. Uma vez eu atendi uma nutricionista, a coisa mais linda do mundo, quando ela entrou lá. Perfeita, linda, obviamente, que eu não vou dizer o nome, né? O corpo, tudo perfeito, e trabalha com alimentos, com tudo, né? E aí ela foi encaminhada, porque ela estava com a DTM muscular. Só que na hora que eu fui fazer a avaliação, não tinha os molares. E aí eu converso, obviamente, explico que tem toda essa necessidade, que precisa procurar um cirurgião buco, mas eu não sei, talvez fosse melhor se faltasse um dente aqui da frente, porque aí quando a pessoa for sorrir, vai aparecer, e aí pronto, a pessoa vai e toma uma providência. Sim. Quando é dente da região estética, a procura é imediata, né? Então, assim, por exemplo, nesse exemplo que você deu, uma pessoa de nível superior, nutricionista, bem cuidada, né? A aparência importa muito. Mas veja, ela é nutricionista e ela não se atentou ao fato de que se você não tem dentes posteriores, você não tem uma mastigação plena e efetiva. Se você não tem uma mastigação plena e efetiva, você vai ter dificuldade na reabsorção final de macro e micronutrientes, porque você não mastiga. Então, os alimentos eles estão sendo mal mastigados e, portanto, você deglute eles entram na via digestória em partículas muito grandes. Dá problema aonde, gente? Pois é. No estômago depois. Então, assim, o dente, ele não é só uma área isolada, ele é uma parte de um todo, que é o corpo. Então, cada uma das partes do nosso corpo, ele tem uma função particular, individual naquele lugar, mas ele também tem um envolvimento global, né? Então, assim, para a DTM em si, a ausência dos dentes, ela contribui muito na progressão da doença e, como eu falei, é um dos fatores causais. Ó, parou tudo que vocês estão fazendo aí agora, vão lá para frente do espelho, vocês pegam alguma coisa para vocês mastigar, fazendo favor, já vê como é que tá essa mastigação, já dá uma olhada na boca, já vê se está faltando algum dente, se tiver faltando qualquer coisa, se essa mastigação não tá legal, já entra logo no Instagram do Dr. João Neto, tá? Para poder ver lá o contato, para agendar uma consulta para você se tratar, tá bom? Exatamente. E só corrigindo, é João Neto Bucomaxilo. João Neto Bucomaxilo. Tudo junto. Olha, e o paciente do SUS, como é que funciona? Você atende pelo SUS também? Atendo nos hospitais públicos, né? No que eu falei. Lá no regional de Presidente Dutra,
que é urgência e emergência, não costuma ter esse perfil de paciente com DTM, porque lá realmente é um hospital de porta aberta de urgência e emergência, então ele é focado para o trauma. Então são pacientes que sofrem trauma facial, seja por agressão física, disparo de arma de fogo na face, acidente motociclístico, que é o carro-chefe, é o que mais acontece. E aqui em Imperatriz também acontece muito, né? Muito. Imperatriz é uma cidade gigante, né? Que pega toda uma região aqui de cidades que dependem da... Você acredita que é por isso que a gente tem tanto buco aqui na cidade? Sim, porque... Muito acidente, gente, muito trauma de face. E ele também opera, viu, trauma de face? Sim, opera muito trauma de face. Na verdade, no serviço público é o que mais a gente faz, né? Reconstruções faciais complexas. No meu Instagram, se vocês olharem, tem bastante casos. Tem caso de reconstrução nasal, com um enxerto de calota craniana. A gente tira o enxerto daqui da cabeça, bota no nariz. A gente tem caso de PAF, né? Que a gente chama de perfuração por arma de fogo. Tiro no olho do paciente. Então, tem muita coisa que a gente, né, enquanto bucomaxilo, participa tanto na parte do trauma em si, na urgência, quanto na reabilitação, seja por próteses bucomaxilofaciais. Mas, enfim, em relação ao paciente de DTM, no serviço público, nesses hospitais de urgência e emergência, é um perfil que não aparece. Já lá em Marabá, que é um hospital de porta fechada, é um hospital que, embora ele seja de urgência e emergência, mas ele seletiva os casos que vão para lá. Então, tem ambulatório fixo. E pelo ambulatório, sim, chega muito paciente de DTM. Então, lá a gente consegue tratar pelo SUS alguns casos, né? A gente tem limitação de recursos. Por exemplo, pacientes que precisam de discopexia de ATM, que é com essas âncoras que seguram o côndilo. É como se ele costurasse, viu, gente, ela no lugar. Exato. Então, esse caso que a gente exemplificou do deslocamento de disco, que eu abri e botei a âncora, lá no serviço público a gente tem essa limitação, porque essas âncoras têm um valor elevado e o serviço público não dispõe. Mas artrocentese, infiltração de medicações, como corticoides, a gente consegue fazer sim, e é o que a maioria precisa, né? Como eu falei, a grande maioria dos casos de DTM, eles não são necessariamente indicativos de cirurgia. Eles, na maioria das vezes, é o contrário, eles são resolvidos com fisioterapia, com modulação com medicação, estilo de vida, né? A questão de educação do paciente é muito importante. Olha, você não pode mastigar isso daqui dessa forma, você tem que cortar os alimentos, você tem que evitar, por exemplo, fazer movimentos parafuncionais, ficar roendo unha, isso e aquilo. Isso resolve muito, né? Então, no SUS a gente consegue fazer um atendimento também. Quando o paciente segue a orientação, é lindo, gente, porque teve o caso de uma paciente, mesmo a paciente não foi sua, mas ela fez uma discopexia, imagine, aí ela chegou lá com muita dor. E não é normal a pessoa faz uma cirurgia de discopexia ter dor depois. Eu falei, minha irmã, alguma coisa de errado tu fez. Me conta o que foi que aconteceu. Ela, nada, Aline. Eu falei, tá se alimentando direitinho do jeito que ele orientou? Tô. E o que foi que você comeu essa semana? Nada demais. Eu, o que é esse nada demais? Só um torresmo. Só um torresminho que ela tinha comido, gente. No pós-operatório recente. No pós-operatório recente. Gente, vocês já estão seguindo aí, tá? O podcast Chá Comigo. Hoje a gente está falando sobre as intervenções cirúrgicas na ATM. O nosso convidado é o Dr. João Neto. E eu quero falar com vocês e agradecer essa participação, vocês que estão aí na Inglaterra, vocês que estão aí na Bahia, no Sul, em São Paulo, no Rio Grande do Norte, tá bom? A galera de Pau de Ferros, coloca aí já os comentários, que conhecia o Dr. João Neto antes da fama, tá? Porque hoje ele é extremamente famoso, mas é uma pessoa humana. É isso que os pacientes gostam nele. É que ele, mesmo depois de operar, ele ainda cuida do paciente, ainda se interessa. E falando em cirurgia, tá? Vocês sabem que eu sou pós-graduada em fisioterapia bucomaxilofacial e trabalho com intervenções cirúrgicas, intervenções do pós-operatório, na verdade. Eu cuido do pós-operatório. Ele opera e eu cuido do pós. E se vocês estiverem precisando, tá? Fazer fisioterapia no pós-operatório para reabilitação, chá comigo que eu resolvo, tá? Doutor, você não gosta muito de chá, mas vai ser obrigado a tomar esse chá e dizer o chá comigo. Chá comigo, gente. Se tá com problema de DTM, procura a gente. Obrigada pela participação. Beijos e sigam a gente para mais dicas.